Quero saber de você, tá aí assim como eu, ó, com duas telas aqui na mão, né? 3 para você que tá assistindo, que é a TV, tablet na mão, celular. Isso é cada vez comum, né, gente? E começa cada vez mais cedo. Apesar da gente ter uma recomendação da OMS de apenas após os 2 anos de idade, muitos bebês acabam já tendo contato com TV, vídeo do celular antes disso. O que vem sendo associado pelos especialistas é uma lentidão no desenvolvimento infantil. Por isso a gente traz esse assunto hoje aqui no Bom Dia Bahia. O contato com telas nesse primeiro ano de vida é apontado como um fator para dificuldade na fala, por exemplo. E sobre esse assunto, eu converso agora sobre essa exposição de crianças a todo tipo de tela. Estou recebendo aqui no estúdio hoje a pediatra doutora Liz Tomazini. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Silvana. Bom dia. Bom tê-la aqui com a gente para a gente discutir esse assunto que é tão importante. Eu mesma, estou aqui, ó, com duas telas, né? Mas em casa, confesso que ainda venho naquela tentativa, eu tenho uma bebê de 8 meses, de seguir essa regra de tentar até os 2 anos sem tela. A gente não consegue 100%, porque pega o celular e é impressionante como o bebê já olha, né? Como isso toma essa atenção dessa criança. E por isso vocês, especialistas, têm feito esse alerta que é tão importante com relação a questões aí como o desenvolvimento da fala, um atraso nisso por conta dessa exposição precoce, né? Exato, Silvana. A cabecinha da criança deve funcionar assim. O que é que tem de tão interessante que minha mãe tanto olha, que meu pai tanto olha, que eu também quero olhar, né? Já tem vários estudos ao longo de todo o mundo mostrando que a exposição precoce a telas tem relação direta com atraso no desenvolvimento da fala e vários outros transtornos de desenvolvimento. A Sociedade Brasileira de Pediatria cada vez mais tem feito um esforço desde a consulta pré-natal, que é feita ainda quando o bebê está na barriga da mãe, em orientar sobre esse tema, orientando que até os 2 anos de idade a recomendação é tela zero. A gente tem uma frase assim muito comum nos consultórios de pediatria, que o que a criança precisa para se desenvolver bem é carinho, é afeto, é toque, e a tela não traz isso. Sim. Não substitui esse contato Sim. corpo a corpo. Sim. É o ser caricato, né, Silvana? É fazer a mímica facial, é articular bem as palavras. Com a tela, a criança é um sujeito passivo. Ele apenas recebe e não troca. E ficam todos quietinhos, hipnotizados. Existem várias leis, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, a lei que regulamenta a internet. Todos eles dispõem, de certa forma, sobre essa proteção que a criança precisa receber. E protegê-las das telas numa idade tão precoce é fundamental. Doutora, a senhora colocou um ponto que é, assim, impressionante essa sensação que dá quando eles ficam quietinhos do hipnotizado, né? Exato. Esse recado vai direto aí para as vovós, né? Vou trazer minha mãe para a conversa, que eu sei que ela está assistindo a gente, né? Porque é algo comum para muitas mães, principalmente para as avós também, que são de outra época. A gente não tinha esse conhecimento todo com relação a isso. Perfeito. Não tinha esse acesso, né? Essa coisa, tanta tela, né? Minha mãe adora futebol, né? Então ela tá lá em casa, tem jogo rolando, ela já liga para acompanhar. Eu fico controlando a TV justamente porque a neném tá na sala. E aconteceu essa situação dela colocar e na hora ela parou e ficou olhando assim. Eu falei, minha mãe, não coloca agora. Silvana, ela tá adorando. Ó, ela nem pisca. Eu falei, não, ela não tá adorando. Então, do tamanho que é o impacto, né? Exato. É muita luz, é muita cor, é muito som. É tudo que criança gosta, né? Mas criança gosta mais ainda de gente. Pode acreditar, assim. Dá muito mais trabalho, requer energia, Sim. requer atenção, requer tempo. Mas é muito mais saudável para o desenvolvimento infantil. E isso caminha ao longo de toda a infância, Silvana. Além do atraso de fala na primeira infância, a gente tem transtornos de ansiedade, distúrbios do sono, relação com a obesidade, transtornos psiquiátricos, como os transtornos de ansiedade. Justamente, eu ia trazer esse ponto, saindo dos bebês, né, doutora, e vindo um pouquinho para uma fase mais à frente, né, que é aquela fase que já tá saindo mais com os pais, já tá interagindo mais, às vezes tempo no carro também, e aí se coloca uma tela ali, eu já vi, né, muitos carros acabam colocando, tem até o espaço para colocar o tablet, né? Tem também na rua, a gente vê, é muito comum, né? As famílias estão ali almoçando, o pai pega o celular, a mãe pega o celular, a criança pega também, né? Então, hoje, você colocou isso com relação a essa ansiedade para essas crianças, ainda nessa fase, né? Pouquinho maior, já saindo ali a partir dos 3 anos, 4 anos. Isso tem um impacto também para essa criança ao longo aí, inclusive na adolescência, né? E nós adultos, né? A gente vai falar hoje aqui sobre crianças, mas o excesso de tela, ele é deletério ao longo de toda a vida, ele faz mal para a saúde. Então, a recomendação, ela é clara. Tela zero até os 2 anos. Mas, Liz, a televisão tá ligada. Não
A gente tem que evitar, inclusive, a tela passiva, né? Inclusive essa televisão que fica ligada o dia inteiro, a gente precisa evitar. A partir dos 2 anos, a gente tem uma tolerância de tempo diário que é recomendada. Então, entre os 2 e 6 anos, né, até ali por 5 anos, 1 hora ao dia. Entre 6 e 10... Que pode ser aquele desenho, por exemplo, algo para a idade dessa criança, digamos assim, né? A tela nunca é sozinha, ela é sempre supervisionada. Inclusive, a recomendação que se tem é que as crianças não tenham televisão nos seus quartos. Sim. Que essa tela sempre seja num espaço comum, para que as famílias possam monitorar o que as crianças estão assistindo. Cada vez é mais comum na internet os jogos de desafios, né? Que colocam em risco, inclusive, a vida da criança. Sim, com aquele negócio de desafiar o próprio corpo, gerando, inclusive, mortes. Então, a gente precisa monitorar o que essas crianças assistem. Então, como eu estava dizendo, até os 6 anos, 1 hora. Entre 6 e 10 anos, 2 horas. E entre 10 e 18 anos, que são os adolescentes, tá até entre 2 e 3 horas. Preferir sempre televisão ao celular e tablet, porque aí já entra para um outro grupo de doenças que são os transtornos visuais. Sim, que está tendo uma incidência aumentada, uma aceleração no número de casos de miopia, por exemplo, necessidade cada vez mais precoce. Mais cedo do uso de óculos. Do uso mais cedo de óculos. E a televisão e com conteúdo monitorado, né? A gente também tem esse assunto, Silvana, a gente duraria o dia inteiro. O dia inteiro, é verdade. Mas a gente tem relação também com o bullying, né? O cyberbullying, os transtornos do corpo. Eu sou acima do meu peso, eu tô abaixo do meu peso. Porque já há uma comparação com o que se vê, nas né? redes sociais. Sim. Então a gente precisa, o responsável precisa estar muito próximo do que essa criança assiste. Doutora, perfeito, muito obrigada. Conversaria com a senhora ao longo do jornal aqui sobre esse assunto, que realmente rende, o pessoal mandando pergunta aqui pra gente também. Mas pra gente encerrar, esse sinal de alerta, né? A senhora já falou da hora, é difícil controlar pro pai e pra mãe, principalmente quando tá maior, que a criança já pede, já sabe o que é, já quer também, né? Mas esse sinal de alerta de que alguma coisa ali tá passando o limite e precisa buscar ajuda. Então, a criança que não... Você precisa manter um acompanhamento regular com o pediatra para identificar os sinais do desenvolvimento. A criança que tem atraso na fala, está muito quieta, né? Não socializa bem, que tem comportamentos mais agressivos, com dificuldade no sono, a gente precisa estar atento se isso não tem relação à exposição precoce e em excesso de telas. Perfeito. Doutora Liz, muito obrigada por estar aqui comigo hoje, tá? Foi um prazer. Conversei com a doutora Liz Tomazini, ela que é pediatra, sobre esse assunto que é tão relevante. E já quero agradecer a participação do pessoal de casa também, hein?